Meus amigos, finalmente saiu o trailer do terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. E se a gente levar em consideração o final trágico do episódio anterior, vocês podem ter certeza que o tema vingança vai tomar conta da segunda temporada a partir de agora. E como já era de se imaginar, temos algumas mudanças em relação ao game nesse trailer, né? Parece que a Dina vai ter um papel mais importante do que o Tommy. A WLF, enfim, será apresentada nesse terceiro episódio. A Ellie teve pesadelos. Meus amigos, se preparem porque hoje tem muita coisa pra gente comentar e analisar desse trailer do terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Simbora. Mas está nítido pra todo mundo, né? A Ellie, ela vai atrás da Abby em busca de vingança. Afinal, esse é o tema de The Last of Us 2, né? Pois enquanto o primeiro jogo era uma história de amor entre duas pessoas, The Last of Us 2 é uma história sobre ódio, sobre violência, sobre o ciclo de vingança que vai levar Ellie e Abby até o fundo do poço. The Last of Us Parte 2 mostra que não existem heróis ou vilões nesse universo caótico, e sim pessoas tentando sobreviver. A morte do Joel não foi uma morte heróica, não é de alguém que saiu lutando e atirando até o seu último suspiro. Não, o Joel, ele não é um herói. Para alguns pode até ser, mas no conceito básico, dado que ele fez ao longo da vida dele, ele tá longe de ser um herói, e ele morreu da forma mais realista possível. O Joel teve os seus motivos para fazer o que fez, assim como a Abby também teve os seus motivos, e o roteiro faz com que você enxergue o outro lado da moeda, a outra perspectiva. E o trailer já inicia, né, com o que parece ser o pesadelo da Ellie no hospital, onde ela quase foi operada. E a julgar pela voz e vestimenta, parece que a mulher que está ao lado dela, que tá falando com ela, é a Marlene, que o Joel apagou lá no final da primeira temporada. E eu vi alguns fãs dizendo que poderia ser a Riley, né, que apareceu lá nos flashbacks da primeira temporada. Eu acho pouco provável, tá, gente? Porque a roupa lembra da Marlene, a voz também lembra bastante. Não acerta ela, né, porque a Marlene também tava no hospital, era uma das encarregadas dessa cirurgia, né, da validação da cirurgia da Ellie, juntamente com o cirurgião Jerry, que era o pai da Abby. Então é a Marlene provavelmente. E essa cena do pesadelo da Abby é algo que não existe nos games, tá? E que eu achei muito interessante eles terem adicionado na série The Last of Us. Porque assim como a Abby tem os seus pesadelos com a morte do pai, a Ellie também deve reviver o momento em que poderia ter salvado a vida dela. Só que no caso da Ellie, ela nunca vivenciou essa cena no hospital. Isso é apenas um pesadelo, porque durante todo esse tempo ela ficou desacordada. Pesadelo esse que simplesmente fez o Joel cavar sua própria cova, né? Porque é um ciclo, gente. O Joel entrou no hospital, ele matou os vagalumes e matou o pai da Abby, que é o Jerry. E isso gerou um ciclo de vingança, porque anos depois a Abby iria atrás do Joel e depois a Ellie vai atrás da Abby e assim vai, ó. E por conta disso, a Abby procurou o Joel e matou o cara, gerando todo esse pesadelo. E a partir de agora, a Bella Ramsey, ela vai ter uma responsabilidade ainda maior com a série The Last of Us, porque como o Pedro Pascal, ele basicamente vai estar fora de circulação, tudo bem que ele vai voltar, né? A gente sabe que tem os flashbacks do Joel, vai ter lá o flashback do museu, que eles vão conhecer lá os dinossauros e tal. Isso vai acontecer, mas não agora. Mas a Bella Ramsey vai ser encarregada agora, vai ter que levar essas séries nas costas, juntamente com a Caitlin Dever, que é a atriz que interpreta a Abby, e que a performance dela no segundo episódio foi absurdo, mano, que baita atriz. Mas agora tá com a Bella Ramsey, cara, e assim, eu não quero nem entrar em polêmica, né, de que a Bella Ramsey não se parece com a Ellie, as piadinhas, não é isso. Eu acho que no quesito atuação, eu acho que a Bella Ramsey tem condições de entregar uma Ellie muito boa sem a figura do Pedro Pascal. Tanto é que a Bella Ramsey, né, ela disse recentemente que ela teve que desativar as redes sociais dela porque tava vindo uma onda de haters e críticas muito pesadas, né? Ela disse que desativou o Insta e o Reddit e simplesmente a vida dela ficou melhor depois disso, né? Coitada da mina também, né, velho? Mas aí, o que vocês estão achando da atuação da Bella Ramsey e da Caitlin Dever nessa segunda temporada? Vocês acham que elas vão conseguir carregar essa série sim o Pedro Pascal? Comentem embaixo as opiniões de vocês. E com isso, temos uma bela sequência do jogo, que é quando a Ellie visita a casa do Joel para poder pegar alguns pertences antes de sair para Seattle. Então ela mexendo nas roupas, depois o relógio, o revólver, são cenas completamente retiradas do game, e vocês sabem que eu adoro esse momento, né? Tanto é que aquela cena da Ellie visitando o túmulo do Joel também é outra cena idêntica ao game, e que antecede esse momento da casa dele. Só que aí temos uma grande diferença, né? Porque parece que quem vai dar as notícias pra Ellie, quem vai entregar as informações de quem são aquelas pessoas e quem é aquela garota com tranças, que nesse caso é Abby, é justamente a Dina, né? A gente viu nesse trailer que ela desenhou o símbolo dos lobos, né, da WLF, e isso é interessante, né, porque a Dina, ela viu esse símbolo assim que ela chegou lá na cabana da WLF juntamente com o Joel. Ela viu o símbolo na mochila da Mel. Tanto é que o Owen constantemente vivia citando o nome da Abby, e na certa a Dina percebeu antes dela ser apagada, né. Já no game temos o Tommy indo ver a Ellie dizendo que eles têm que planejar melhor antes de ir pro ataque, porque a Ellie já se decidiu, ela vai pra cima da Abby, ela vai caçar essa mulher, nem que seja a última coisa que ela faça, sendo que todo esse senso de vingança e ódio que a Ellie tem
pela Abby, né, pelo que ela fez com o Joel, se deve ao fato da Ellie ter perdoado o Joel na noite anterior. E eu disse que este vídeo aqui conteria alguns spoilers, porque como a gente viu no final do primeiro episódio, né, o Joel, ele tava lá na varanda tocando violão e a Ellie ainda tava, né, brava com ele e passou direto. Só que nesse momento no game é justamente quando Ellie conversa com o Joel e a Ellie se permite perdoar o Joel. Tanto é que no dia seguinte, né, ela até conversou com o Jesse de que ela e o Joel estão de boas, que eles não estão mais brigados e que ela iria patrulhar com o Joel naquele dia ao invés da Dina. Então essa motivação extra da Ellie, digamos assim, esse senso de vingança que ela quer pra cima da Abby, se deve ao fato dela ter perdoado o Joel na noite anterior, cara. Ou seja, a partir daí o roteiro quebra a personagem da Ellie. Se antes a Ellie era literalmente o símbolo de esperança desse mundo com um toque de inocência, agora é a alma dessa personagem que foi tomada pela escuridão e pelo espírito de vingança. A Ellie conseguiu salvar o coração quebrado do Joel na primeira temporada, mas agora é a morte do Joel quem quebra a alma da Ellie. E a pessoa que a Ellie se torna a partir deste terceiro episódio simplesmente não é mais aquela Ellie que a gente conhece, é uma nova personagem que foi completamente tomada pelo ódio, pela vingança e coberta pela escuridão. Mas aí fica a pergunta, né? Será que a Ellie vai conseguir encontrar a luz no fim do túnel? E outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que analisar desse trailer, apareceu a WLF também, eu quero comentar sobre isso. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre The Last of Us e diversas outras séries, então eu tô postando conteúdos adicionais por lá também, então faz tudo isso que é nóis. Nice. Sendo que as temáticas de vingança e retaliação na história foram inspiradas nas próprias experiências do Neil Druckmann quando ele morava na Cisjordânia, onde a violência era algo frequente. E é sempre bom ressaltar, para quem não sabe, eu creio que a maioria já, mas o Neil Druckmann, ele é o criador de The Last of Us e é um dos caras que estão à frente aqui nessa série também da adaptação. E o Druckmann, ele se lembrou especificamente de ter assistido a filmagens de linchamento em Ramallah e de como a multidão aplaudia relembrando a pensamentos violentos sobre levar os criminosos à justiça. E o objetivo era fazer com que o espectador sentisse essa sede de vingança antes de fazê-lo perceber as consequências de suas ações. E depois que Druckmann estabeleceu esse conceito básico, o restante do esboço narrativo da história foi concluído em algumas semanas, cara. Agora, essa cena do trailer do Tommy chorando, vendo o corpo do irmão estirado na sala, cara, é muito pesado, gente, é muito cruel. Obviamente é uma cena que também não existe nos games, e essas adições eu adoro, tá? Quando eles não mudam narrativamente, mas acrescentam a narrativa, eu acho isso muito interessante. E só lembrando, obviamente, né, que Dina, Ellie, a galera arrastou o corpo do Joel no final do primeiro episódio até Jackson, e aí estiraram em cima lá da mesa, cara, vai ser tenso isso aí, hein, brother? E houve uma mudança, né, eu já comentei sobre isso no meu vídeo de detalhes, que inclusive eu recomendo que vocês vejam, que é um complemento, querendo ou não, deste vídeo de análise de trailer, mas lá eu comentei, e vocês que jogaram com essa história devem saber que houve uma mudança muito interessante, né? Ao invés do Tom estar presente na morte do Joel, foi a Dina, e existe um motivo muito claro pra Dina estar presente com o Joel e não Tommy, e é um motivo, inclusive, que corrige um grande problema do game, tá? Então se vocês quiserem ver mais aprofundado, é só clicarem nos cards aí em cima que eu já comentei sobre isso. E corta pra Ellie treinando, né, pra quando for encontrar a Abby, e detalhe pro cartaz do Matrix lá no quarto da Ellie, né? E com isso temos a marcha da WLF, que é algo que eu tô bem ansioso pra ver adaptado na série. E eu já comentei brevemente, né, sobre a WLF em vídeos anteriores, mas agora a gente pode dar uma aprofundada um pouco maior com um pouco de spoiler, porque, cara, é muito interessante o que vai acontecer, tá? Porque basicamente a WLF é mais uma de várias facções que existem ou já existiram no universo de The Last of Us. Afinal, após o surto do Cordyceps, né, os civis que viviam em Seattle foram colocados sob o controle da Fedra e dos militares dos Estados Unidos dentro da zona de quarentena. E a gente viu muito da Fedra e a sua ascensão lá na primeira temporada. Já no início dessa segunda, se a gente lembrar lá do primeiro episódio, né, o flashback da Ellie junto com a galera, eles estavam conversando justamente sobre isso, né, que tinha um grupo lá em Seattle e um cara que liderava esse grupo chamado Isaac, que vai aparecer inclusive, né, ele já está nos trailers e vai aparecer o Isaac. Eles já iniciaram a WLF lá no primeiro episódio, mas agora a gente vai ter o grande destaque, a primeira aparição oficial no terceiro episódio. E com o tempo, a raiva e o ressentimento cresceram em relação à Fedra e o governo militar sobre a cidade. Então a Emma e o Jason Patterson foram dois dos inúmeros moradores enfurecidos pelas expulsões que os militares conduziram sob o governo do Tenente Torres e do Sargento Ward. E em meados da década de 2020, né, os Pattersons formaram a WLF, né, apelidada de Lobos, para poder lutar por melhorias e condições de vida melhores. Eles recrutaram várias pessoas para o seu grupo, incluindo Alison Cole, o Isaac Dixon,
Hugo Gonzalez, Luiz Sanches e Marcos Wilson. Só que seus protestos rapidamente se transformaram em uma campanha anti-Fedra, com os Petersons e seu pequeno grupo de membros distribuindo propaganda anti-Fedra, roubando suprimentos militares e incitando essa violência entre os moradores de Seattle. Eventualmente os Petersons eles foram eliminados pelos militares, né, juntamente com os outros que estavam ali no grupinho dele, com exceção de um que sobreviveu, que é o Isaac, que inclusive, como eu já disse, vai aparecer, já tá nos trailers e vai ser o mesmo ator que interpretou o game, inclusive, né, que fez a captura de movimentos, que é o Jeffrey Wright. Então, em retaliação às suas mortes, o Isaac, ele matou 3 soldados da Fedra, embora vários cidadãos fossem moralmente contra as ações do Isaac, né? Então, os membros restantes da WLF o elegeram como seu novo líder. E nas semanas seguintes, a WLF cometeu ataques a postos de controles militares, agrediu comboios e se envolveu em conflitos armados abertos contra os militares. Sendo que ainda tem os Serafitas no meio dessa história, né? Que é outra facção também que rivaliza diretamente com a WLF, que é o tema central, digamos assim, do segundo game The Last of Us, pelo menos no arco da Abby. Mas eu prometo que depois eu faço um vídeo somente sobre essa rixa que existe, a origem disso e o que motivou entre a WLF e os Serafitas, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas comenta embaixo o que vocês acharam desse trailer, as expectativas para esse terceiro episódio de The Last of Us, se vocês gostaram ou não do episódio anterior, comente aí que eu vou tentar ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!